Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Davi Song, cofundador e CEO da LET. É um prazer ter todos vocês aqui conosco. E hoje a gente vai ter um bate-papo, um momento, o nosso primeiro Let's Talk. Antes, né, um tempo atrás, a gente já lançou alguns conteúdos, no formato de webinars, eventos, e agora a gente está iniciando uma série chamada Let's Talk. Então, aqui é para ter um bate-papo mesmo, um pouco mais informal, com alguns especialistas de mercado, para nos ajudar aqui a gerar um conteúdo de qualidade, um conteúdo rico e prático, para que ajudem vocês que estão nos ouvindo a praticarem, né, a aplicarem isso no dia a dia, principalmente nos seus desafios do e-commerce e do digital, tá bom? E para o bate-papo de hoje, a gente vai apresentar um estudo bem interessante que foi construído pela equipe LET, que ele mostra o impacto das multilocalidades na ruptura digital e, consequentemente, no sellout. E para esse conteúdo, e para esse estudo e essa exploração, a gente tem um convidado muito especial, que é o Henrique Maestre, que está aqui conosco. O Henrique, fazendo uma pequena e rápida introdução antes de passar, né, o bastão para ele, ele já teve experiência em diversas indústrias de bens de consumo, indústrias grandes, em várias posições, desde trade, comercial e no digital e-commerce também. Então aqui ele vai nos ajudar um pouco a explorar, né, esse conteúdo. E agora eu quero passar o bastão para o Henrique mais se apresentar rapidamente, contar um pouco da sua experiência, da sua história, e aí para a gente começar de fato, né, o nosso conteúdo, o nosso primeiro bloco. Vai lá, Henrique. Boa. Bom, prazer para estar aqui hoje. Davi, e agradeço aí o convite da LET e da Neogrid para participar desse Let's Talk. Bom, minha carreira começou lá na KC, há 12 anos atrás, então eu trabalhei na KC, na Kimberly Clark no Brasil, dentro das áreas do comercial, de indireto e de varejo, então sempre voltado ao físico, literalmente, não ao online, né, ao offline, onde eu estive até 2016, passando por área farma e tudo mais. E em 2016 houve um convite da própria KC para eu poder ir para a área do digital, para ir para o e-commerce, e desde lá nunca mais mudei de caminho, né? Sempre estive dentro da área do e-commerce. Depois me mudei, morei em Portugal, onde fui trabalhar na Beiersdorf, então em Portugal, cuidando das contas de Eucerin e Hansaplast, também na área do e-commerce, né, como que account manager. Fazia atendimento principalmente de pure players, de contas híbridas, e logo depois passei a Pierre Fabre, também em Portugal. Fiquei ali até recentemente vir a convite da LET estar aqui participando também desse time e hoje poder fazer parte e ajudar a LET também a construir esses estudos, tendências, está muito próximo, consultividade aí para os nossos clientes. Pô, legal. Não, show de bola. Para quem não sabe, o Maestro, ele até comentou, né, tá fazendo parte da equipe LET, temos a honra de tê-los aí para nos ajudar nos próximos passos, né, da empresa. Mas, a título de curiosidade, o Maestro, ele já foi meu cliente lá no passado, na KC. Então, quando a gente estava no Exatamente. inicinho da jornada, né, da LET, a gente também estava aprendendo muito o que fazer, como fazer as coisas. Então, é super legal ver que o mercado a gente sempre está se encontrando e gerando, né, negócios e oportunidades. Mas Verdade, legal, verdade. show de bola. Então, pessoal, eu vou começar agora, de fato, o nosso bate-papo e eu quero trazer um conteúdo primeiro. A gente preparou um material para apresentar para vocês e introduzir essa conversa. Tá? Bom, antes de iniciar esse bate-papo, de fato, falando de multilocalidade, falando sobre, né, o impacto disso na ruptura, eu quero trazer um pouco da nossa visão sobre alavancas de crescimento no omnichannel, principalmente quando a gente fala de resultado de sellout, né, e market share. Bom, como que a gente entende aqui? Existem três principais alavancas no mercado. A primeira alavanca, e aí é como se fosse um funil, tá? A primeira alavanca são investimentos relacionados à geração de tráfego externo, é o que a gente chama de atração. Então, é quando vocês investem aí em TV, em marketing digital, mídias sociais, né? Fazem algum engajamento com o influenciador para gerar esse tráfego e canalizar esse tráfego para os
pontos de vendas digitais que, de fato, né, vendem e entregam seu produto. Então, essa é a primeira alavanca que a gente consegue identificar aqui. A segunda alavanca é o que a gente chama de visibilidade. São todos esses investimentos relacionados a verbas de trade, verba comercial, para impulsionar a venda nos pontos de venda digitais. Então, aqui a gente está falando muito sobre comprar espaços promocionais como banners da homepage, banners de filtro de categoria, palavras-chave no buscador dos e-commerces. E no mercado, hoje em dia, eles chamam isso, né, de retail media. E por fim, a gente tem a alavanca de conversão, que são investimentos na execução da loja perfeita. E aqui eu quero dizer, você está garantindo o sortimento adequado por canal, né, garantindo o abastecimento, né, para ter estoque do produto nesses pontos de venda digitais e o conteúdo adequado e atrativo para os seus shoppers. Então, imagens, título, descrição, principalmente no ambiente aqui digital, tá bom? E aí essas alavancas, elas precisam ser trabalhadas de formas complementares, simultaneamente, de preferência, para que você consiga, de fato, drivar o seu resultado de sellout e market share, tá? Mas o grande ponto aqui é que nada dessas alavancas acontece se você não tem produto em estoque, se você não tem produto disponível, né, para que o consumidor ele de fato compre o produto, ele consiga finalizar a compra, tá? Então, não adianta você estar investindo em campanhas e ads off-site para direcionar leads se o produto não está disponível. Não adianta você investir em retail media, né, para estar nas primeiras posições de buscas, né, tá nos banners se o produto ele não está disponível. Então é muito importante garantir a execução da loja perfeita, fazer o básico bem feito. E principalmente no cenário econômico que a gente se encontra aqui, né? A gente acabou de sair de uma pandemia, inflação alta, poder aquisitivo da população caindo. A pandemia foi um momento onde gerou muito tráfego porque o online, o e-commerce era o único canal de venda praticamente. Então houve um crescimento muito exponencial nesse período. E agora a gente está num período onde a palavra-chave aqui, ou a frase-chave, é margem. A gente precisa ter eficiência operacional. E aí a volta, né, o foco em fazer o básico bem feito, ele é muito importante nesse cenário macroeconômico que a gente se encontra hoje, tá? Então tudo isso está relacionado, né? Quando a gente fala de básico bem feito, o principal pilar aqui é a ruptura, é a disponibilidade de produto, ela que garante que a gente consiga de fato, né, ter uma execução da loja perfeita, né, para a gente iniciar essa jornada, tá bom? Então, eu queria comentar isso, fazer essa abertura, para de fato eu abrir um bate-papo aqui com o Maestre. Ô, Maestre, como que você está enxergando aí, como que você enxerga essa questão da ruptura, né? Como que ela impacta diretamente nas vendas do longo prazo? Aí, resgatando um pouco da sua experiência na indústria. Sim. Davi, a ruptura é uma constante dentro do universo da indústria, né? A indústria vive com dois tipos de ruptura, ou é a ruptura de abastecimento, ou efetivamente pode ser uma ruptura de produção. E é sempre lidando com essa situação que a gente, dentro da indústria, percebe se a gente vai crescer ou a gente vai ter uma dificuldade de desenvolvimento no mercado. Quando você fala de uma ruptura interna, você já prevê isso. Agora, quando você está falando de ruptura externa, são vários elos que não estão conectados, né? É o varejo que não está adotando a medida correta que você imagina como estratégia, ou você está colocando o produto numa clusterização de loja diferente. E eu acho que é legal entender que isso dentro do e-commerce, o e-commerce está mudando muito, está evoluindo muito, né? Se há anos atrás a gente estava falando de apostar em lojas de departamentos que faziam desenvolvimento principalmente em alimento e bebidas ou em higiene e beleza, onde, poxa, o potencial era ir para as departamentistas, né? A Amazon, a Magalu, nós tínhamos a Americanas. Você vê o cenário do consumo mudando muito. O consumidor já não quer mais esperar tanto para esses produtos de bens de consumo. Ele quer uma aceleração. Então, ruptura é agora para o e-commerce um ponto fundamental, porque se você não controla bem esses pontos aonde o produto efetivamente está, o consumidor que está comprando no Rappi, no iFood, em qualquer outro app que seja de compra rápida, você está falando que ele está tendo uma dificuldade de encontrar aquele produto. Então, a longo prazo,
a indústria vai ter que começar a olhar basicamente para como poder estar atuando no ponto de venda físico também. Porque agora e-commerce já não é mais um canal online. Ele é um canal omnichannel e cada vez mais omnichannel, né? Isso é bem interessante você estar comentando, porque até pouco tempo atrás, alguns anos atrás, uma mesma empresa, né? Eu lembro da época da Walmart, ele tinha um CNPJ do e-commerce e CNPJ da loja física. E eram duas Exato. empresas totalmente distintas, separadas. Existiam umas questões, né, tributárias no meio que complicavam um pouco a junção disso. Mas hoje em dia, principalmente os brick and clicks, eles estão cada vez mais integrados e Uhum. entregando essa experiência omnichannel. Então, hoje, quem entrega para o consumidor que fez a compra no site ali, sei lá, do Pão de Açúcar, do Carrefour, é a loja mais próxima, né, a loja de bairro daquele consumidor, por uma É. questão de custo, uma questão de velocidade. Então, tá cada vez mais difícil você separar o que que é online, o que que é venda online, o que que é venda offline, porque agora, como você disse, está tudo integrado, né? É uma E questão de abastecimento também, viu, Davi? É uma questão de você perceber que o consumidor está mudando a forma que abastece a casa. Então, antigamente fazia uma compra mensal, então, poxa, vale a pena comprar um volume maior, eu deixo no meu estoque. O consumo está mudando bastante até o hábito do consumidor. O consumidor está comprando para a semana, está comprando para o dia, para outro dia. Então, isso faz com que você tenha uma estratégia também de não ter diferenciação de sortimento. O sortimento que está no físico vai poder estar no online também, mas o que muda é a forma como o consumidor está adquirindo esse produto, né? E aí, obviamente, a ruptura vai impactar muito mais agora no Omnichannel. pô, legal. E na sua época, quando você estava na indústria, assim, cultura, vejo que é um desafio, porque às vezes tem muitos pontos de vendas, tem vários tipos de canais, né? Então a gente está falando de Brick and Clicks, agora tem Last Miles, tem Pure Uhum. Players, né? E etc. E como que funcionava a questão de priorizar quais são os SKUs que o time vai focar para evitar ruptura ao máximo, ou não, olhava para todos os produtos de uma forma geral, existia alguma clusterização? Como que era feito isso? Ou como que você Olha, via, né, nas indústrias? existia clusterização, sim. Em todas as indústrias que eu passei, tanto na KC quanto na Beiersdorf e na Pierre Fabre, a gente tinha os top produtos, né? Aqueles produtos que não podem falhar no ponto de venda. Quando se fala de e-commerce, você está falando de vários tipos de canais diferentes dentro do próprio e-commerce. A gente acha que o e-commerce é um canal só, mas na verdade a gente tem diversos canais diferentes dentro do próprio e-commerce. A gente acabou de falar, eu não posso tratar a Amazon da mesma forma como eu trato o Pão de Açúcar ou como eu trato o Carrefour. Eu estou falando de uma compra de abastecimento rápido e uma outra de estocagem. São coisas distintas. O que a gente normalmente fazia era aqueles top itens, aqueles que não podem falhar efetivamente na mão do consumidor, que são os produtos cavalos que levam a nossa marca à frente, que levava também o consumidor a poder comprar uma cesta melhor. Esses a gente efetivamente olhava na ponta da unha, posso dizer, tipo, não podemos falhar de forma alguma. O que está mais voltado à cauda longa, que é aquele que, poxa, vai entrar, se eu conseguir vender o meu produto top item, ele vai entrar automaticamente, aquele até tem mais margem, mas ele não é uma necessidade de venda, ele basicamente vai trazer margem para dentro da empresa. Então, o que a gente muito faz é, poxa, eu tenho meus itens estratégicos e eu tenho aqueles que não podem faltar. Os estratégicos são aqueles que dominam margem, os que não podem faltar é que se eles faltarem eu não vendo meus estratégicos também. Então, sim, a gente olhava muito clusterização de canais diferentes, até dentro do próprio e-commerce, coisas da Amazon diferente do que eu vejo para Americanas, diferente do que eu via para Pão de Açúcar e na época até o Walmart, que você falou, o próprio Walmart. Boa, valeu, obrigado aí pela contribuição. E faz sentido, né? Antes de eu fazer a outra pergunta, eu quero voltar Uhum, para o estudo. Eu quero tá bom. entrar no estudo efetivamente, do impacto, né, da importância da multilocalidade. Acho que tá conseguindo ver, né? O compartilhamento de tela. Perfeito. Então, compartilhar um pouco da importância do monitoramento de multilocalidades. E eu acho que vai dar um embasamento, contexto para as próximas perguntas que eu vou te fazer, maestre. A Leti, a gente fez um estudo muito interessante,
Inclusive, isso foi no mês passado, no mês passado, especificamente, a gente pegou 200 SKUs de um determinado cliente, tá? Mais de 200 SKUs, e a gente monitorou mais de 100 localidades ou lojas do Pão de Açúcar aqui no Brasil inteiro, tá? E aí a gente chegou em umas conclusões, em alguns dados muito interessantes. Aqui é um gráfico que eu estou plotando, né, que mostra o laranjinha, os produtos, né, disponíveis, né, ao longo dessas localidades e o verdinho disponíveis. E aí a gente viu que 8 SKUs estavam disponíveis em todas as localidades simultaneamente. Apenas, apenas 7 SKUs estavam disponíveis em todas as localidades. Então, desse universo de mais de 200 SKUs, é bem curioso a gente ver essa informação, né? E mais de 93% desses SKUs, eles apresentavam disponibilidades diferentes entre essas localidades. Então, é bem impactante isso, mostrando para vocês como que é importante realmente olhar com uma granulometria, essa questão muito no detalhe desses dados para que, de fato, a gente consiga identificar onde está o problema, né? Então, se você pegar qualquer produto, né, aleatoriamente, a probabilidade desse produto estar indisponível é 28%. Então, a gente fez esses dados de uma forma, esse estudo, né, pegando essas informações para chegar nesses insights. Então, a conclusão que a gente chega é que a ruptura ela depende da localidade, e ainda mais no ambiente digital, no ambiente online. Então, só reforçando, apenas 7% dos SKUs, na verdade, menos de 7% dos SKUs, eles tinham a mesma disponibilidade de estoque em todas essas localidades, tá? E aí, mas como que isso impacta, né? Como que impacta no KPI de disponibilidade média da bandeira, né? Principalmente do Pão de Açúcar, que é o nosso case aqui. A gente viu que se você monitorar apenas uma localidade, a margem de erro é de 89%. Ou seja, você não consegue usar esse dado. Esse dado ele não é útil para você levar você a ter uma ação de fato para melhorar essa performance. E aí, quanto mais localidades você monitora, essa margem de erro ela vai diminuindo, né? Ela vai diminuindo, né, de 89 até zerar quando a gente monitora todas essas localidades aí desse varejista que a gente está em estudo aqui no caso. Então, esse é o primeiro conteúdo que eu queria trazer para vocês entenderem, puxa, como que esse universo, desse mundo de multilocalidade influencia, inclusive no seu go-to-market, na sua operação, do seu dia a dia, né? E aí eu quero voltar com o Maestro. O que que você achou, Maestro? Faz sentido ou não? Como que você enxerga a utilidade, né, desses dados no dia a dia da indústria, na operação do time? Davi, no e-commerce, a gente passou por muito tempo com pontos cegos, né? Os pontos cegos do e-commerce é por questão de falta de estrutura geral, não só da indústria, mas o e-commerce nasceu numa velocidade muito rápida desde 2013 para frente. Quem demandou mais foi o consumidor do que eu acho que o varejo e a indústria conseguiram acelerar que o consumidor queria. Então a gente sempre operou em pontos cegos, né? E, a, e as barreiras que eu vejo que a indústria tem quando olha, por exemplo, só um varejista, e acontece muito isso no e-commerce, é que o dado pode estar bonito lá, mas o consumidor pode estar reclamando depois num rating review que o produto não está disponível na localização tal. E é óbvio que quando a gente começa a ver o e-commerce progredindo para o omnichannel, a gente também, como fornecedor de dados, também tem que começar a olhar e, poxa, como que eu vou levar o dado do consumidor mesmo, aquele cara que está ali na esquina, que tentou comprar pelo Glovo e que não recebeu o produto em casa do Carrefour Express porque não tinha esse produto em estoque. Então, hoje, o que eu vejo? Primeiro é a velocidade. A velocidade de receber essa informação, a indústria normalmente recebe isso via o varejo. Então, varejo, como que você sabe que está com uma ruptura numa localidade em específico? Você recebeu um sellout,
Esse sellout veio compilado do final do mês passado, então é um fechamento, você não consegue ter uma visão, são poucos os varejos que disponibilizam um sellout diário. E quando você não consegue ter visibilidade realmente do que está acontecendo no sellout, você vai numa base de sell-in. Então, poxa, se eu vendi tanto e na outra semana eu coloquei mais tanto naquela loja, teoricamente é porque eu tenho esse produto, esse é meu estoque. Eu fiz isso como cálculo a minha vida toda. Desde que eu entrei na indústria até agora, esse foi o meu cálculo de análise se eu tenho estoque ou não. Né? Então, eu olhava o quanto que o estoque, o distribuidor, principalmente, ou o varejo, tinha dentro de casa e fazia entrada e saída de sell-in e sell-out. Falei, olha, entrou isso, saiu aquilo, mais ou menos é isso que eu tenho meu dado. O que eu acho legal do monitoramento e aqui vendo o estudo? Cara, a gente consegue monitorar esses dados todos os dias. Quer dizer, eu consigo monitorar o que está acontecendo na loja física todos os dias. Eu sei lá se o produto está disponível ou não, seja ele via o site próprio ou via o monitoramento de um app. Eu consigo ver se isso faltou no Glovo, que pode ser muito mais rápido. Então, efetivamente, a gente consegue ter dados mais rápidos. Isso ganha agilidade, a indústria tem mais tempo para projetar ações, tem mais tempo para pensar não só no online, mas pensar no físico, como abastecer melhor, como usar melhor a equipe de merchandising, como usar melhor a parte de promoção efetiva. Às vezes você está fazendo uma promoção, mas o produto está em ruptura, então por que aquela promoção naquele determinado momento? E eu acho que mais vale nesse momento, além de saber o que está em ruptura, é a velocidade que essa informação chega até a sua mão. Então, a velocidade é que vai dar dinamismo também para a indústria poder tomar atitude e poder acelerar ou desacelerar um processo. Boa. E assim, não sei se você tem algum exemplo, monitorando essas diferentes localidades, né, do varejo, quais insights, né, isso pode gerar para a indústria, quais insights valiosos, né, a indústria ela pode ter para sua Uhum. execução. Cara, tem muito insight valioso que eu acredito que pode sair de uma visibilidade real do que está acontecendo no ponto de venda. Então, a primeira coisa é olhando lá para o funil invertido, quando a gente fala, né, produto sem estoque não vende, a base é conversão. Se você não pensar se o sortimento está lá, se tem disponibilidade, se o preço está correto, se ele está bem avaliado, se ele está bem ranqueado de venda. Então, o Share of Search, há muito tempo atrás, era muito voltado a você conseguir até negociar com a indústria, com o varejo, colocar o produto em destaque, não colocar em destaque. Hoje eles estão preferindo botar relevância. Cara, o que vende, eu quero poder estar na loja. E lojas pequenas, como o Carrefour Express ou o Pão de Açúcar, que são lojas menores, essas de bairro, eles só querem colocar aquilo que vende. Então, se você, eles é um espaço extremamente competitivo. Eles não querem botar um produto que não roda, eles não querem botar um produto que vai dar um estresse de ruptura. E isso pode ser uma oportunidade valiosa para a indústria. Imagina a indústria receber a informação de que ela está falhando de entrega naquele determinado momento, naquela loja em específico. Isso, se ela só vê o site principal, se ela está olhando só o site principal do Pão de Açúcar, ela nunca vai saber se isso está ocorrendo ou não. Agora, se a gente consegue ver o que está acontecendo no Carrefour de Santo Amaro, por exemplo, em São Paulo, poxa, é muito mais fácil você atuar. Você tem o dado ali rapidamente, você consegue atuar. Então, acho que esses insights ajudam a indústria, primeiro, a prever produção, S&OP, verba, começa de trás para frente, né? O que a gente Uhum. antes olhava a indústria criando a demanda e levando o produto para o consumidor, o que a gente está vendo é que o consumidor agora pode também propor à indústria, falou, poxa, eu quero mais desse produto, tenho mais relevância dessa saída, desse produto, mas você me falha muito nessa entrega porque tem ruptura de que dura 5 dias, que dura 20 dias. Então, acho que esses são insights muito valiosos para a indústria, realmente. Ah, legal. E assim, eu vejo muitas indústrias que estão começando essa jornada. Não só, já fazem no físico, mas estão começando essa jornada no digital, né? Para fazer essa frente crescer. E a gente acontece que no mercado agora já tem muita informação, né? Já tem muito dado, né? E a gente pode extrair dados de vários outros lugares. E isso pode se tornar um desafio dentro das indústrias, né? Uma barreira para gerenciar uma informação tão granular no dia a dia. É. Você enxerga isso? Você acha que existe mesmo essa barreira? Como que você via acontecendo isso? Enxergo. E aqui vou voltar a 2015, quando eu te conheci, Davi, que a gente começou todo um processo de descobrir o e-commerce dentro da KC também.
e a gente se conheceu. E eu me lembro claramente da dificuldade que eu tinha de achar bons benchmarks. Os benchmarks que existiam eram benchmarks de outros países. A gente vinha, né, naquela época, falei muito com o pessoal da Nestlé, para, poxa, como que a gente pode aproximar? Vocês têm uma experiência, estão começando também. Então, todo mundo estava começando. Hoje o mercado já está bem maduro, o e-commerce evoluiu bastante, o consumidor entendeu como comprar, já perdeu aquela barreira da desconfiança de comprar no e-commerce, então ele também está acelerando o processo do e-commerce. Porém, a indústria tem uma dificuldade muito grande. A dificuldade da indústria, no meu ver, é a história. É uma empresa que está há 50, 100 anos no mercado, tem muita dificuldade de, às vezes, querer inovar numa velocidade tão grande, né? Porque tem canais tradicionais que pesam muito no negócio, equipes que já estão muito pré-setadas para fazer uma operação offline, não online. Então, tudo que é novo tem que passar para quem está na indústria, tem que passar por muitos testes, né? Eu vivi fases que o e-commerce faz parte de área de vendas, não, o e-commerce faz parte da área do marketing, não, o e-commerce agora faz parte da área do digital. Cada um colocava o e-commerce aonde bem entendesse para não se envolver tanto. Porém, na indústria, o que a gente percebe é quando todo mundo começou a pensar como o e-commerce como um canal estruturado, aonde as coisas aceleraram foi assim. Então, poxa, o e-commerce é um canal de venda? É, porque se chama e-commerce. Não, nós não estamos falando de outra palavra que não ser vender online. Agora, você tem uma equipe de marketing pensando em estratégias de como utilizar esse canal de venda melhor. Uma equipe de digital utilizando esse canal como uma forma de potencializar o negócio, né? Trazer tráfego, levar o tráfego qualificado e conseguir engajar que o consumidor vá para a loja online. Então, quando a indústria chega nesse ponto, é quando ela começa a desbravar outros áreas de negócio. Então, começa a ver o e-commerce participando mais, o e-commerce representando mais, o e-commerce ajudando os outros canais. Porque o que acontece antes é o contrário, o e-commerce pode atrapalhar o meu outro canal e que na verdade não é. A gente vê essa migração agora com os apps, poxa, o e-commerce está ajudando o ponto físico, né? Então eu vejo muito esse caminho aí para quem está na indústria. Legal, né? Obrigado aí pelos insights, faz muito sentido. E aí, pessoal, eu queria voltar para isso da agora, continuar o conteúdo. E eu apresentei para vocês que, poxa, 93% daqueles SKUs, mais de 93% daqueles SKUs, eles tinham disponibilidades diferentes, né, em todas essas lojas que a gente que a gente colocou aqui no estudo do escopo, né? Mas de uma forma prática, como que esses dados podem nos ajudar na operação? Qual que é a ação, né, com esses dados, com essas informações? E a gente compilou alguns exemplos para ajudar a tangibilizar mais como utilizar esses dados, tá? Então, a primeira análise que a gente fez, a gente pegou aqueles mesmos dados ali, tá, do estudo de multilocalidade, e a gente plotou isso num gráfico onde o eixo Y é o tempo de reposição e o X a taxa de ruptura. E olha que interessante, cada pontinho desses é uma localidade, loja, tá? Pão de Açúcar, e a gente dividiu esse gráfico em quatro quadrantes. Então a gente vê que as lojas que estão no primeiro quadrante são as lojas, as localidades de alto desempenho, que têm baixa ruptura e um baixo tempo de reposição. Os quadrantes 2, as lojas do quadrante 2 têm baixa ruptura, mas têm um alto tempo de reposição, demora para ser abastecido. O quadrante 3 tem lojas com alta ruptura, né? Mas ele tem um abastecimento relativamente rápido. E por fim, você tem lojas no quadrante 4 onde estão mais críticas, né? São lojas com alta ruptura e alto tempo de reposição. Então, quando você consegue realmente plotar isso de uma forma visual e entender aonde que está crítico, você começa a conseguir priorizar suas ações, principalmente com o seu time de marketing, ou seu time comercial, o time de trade, para atuar nas lojas mais críticas, né? Então, então imagina o seu time comercial, né, o time conseguindo ter uma visibilidade muito mais rápida, acionável, para ter uma conversa de alto valor, uma conversa de alto nível com seus parceiros varejistas. E aí a gente vai trazer um exemplo de como que a gente pode destrinchar e desdobrar essa informação. Então, por exemplo, quando a gente olha para a ruptura de estoque média nessa bandeira,
ela tem 25% de ruptura. E aí a gente percebeu que naquele mundo de mais de 100 localidades, 24 localidades ou lojas, ela tem uma ruptura acima de 30%. Então, puxa, ela está acima da média, essas 24 aqui. Se a gente for um pouquinho mais fundo, pô, tem duas lojas que têm uma ruptura acima de 40%. Então, quando a gente coloca isso numa ordem de prioridade de atuação, pô, a gente tem que atuar no Pão de Açúcar Barueri e ali no Afonso Brás, porque a taxa de ruptura está acima de 46%. Com isso, a gente pode melhorar esse indicador de forma significativa. Quando a gente vai para o tempo de reposição médio da bandeira, a gente viu que tem 4,6 dias na média, mas existem 11 lojas que demoram mais de 6 dias para repor o produto, esses produtos. Quando a gente vai mais a fundo ainda, tem três localidades que demoram mais de uma semana. E é onde a gente deveria estar começando a atuar. Ou seja, no Pão de Açúcar Avaré, com mais de 7 dias de tempo de reposição, ou Teresina, que também tem mais de 7 dias, né, tempo de reposição também. Então, aqui é um exemplo muito prático, visível para vocês verem como que isso pode ajudar na operação. Isso, imagina você estar acompanhando semana a semana, para mexer o ponteiro ali no final, tá bom? Para realmente consolidar todos esses insights, a gente trouxe um case muito interessante do nosso cliente da Danone. Então, eu queria até agradecer o pessoal da Danone que nos disponibilizaram, né, esse case, mas a Danone fez um trabalho muito interessante para gerar insights para o varejo, insights que de fato geram resultado e aumentam vendas. Então, como que ela fez isso? Ela fez um estudo onde ela viu que, para alguns SKUs, o número de dias que o produto estava em ruptura, ela estava muito alta. Aqui, mais de 35 dias, vezes de ruptura. E aí eles pegaram o número médio de vendas diárias desses produtos dos últimos 3 meses, se eu não me engano, e conseguiram mostrar para o varejo que o varejo ela perdeu 13% de sellout naquele mês por causa de ruptura. E aí, qual que foi o resultado desse insight e conversa com o varejo? A Danone conseguiu fazer com que esses varejistas eles aumentassem o pedido, o sell-in. Legal. E naquele mês que eles aumentaram, né, o sell-in, eles melhoraram a disponibilidade de 62% para 84% desses SKUs priorizados no sell-in. Então foi um baita case onde a gente consegue enxergar como que a indústria ela pode ser e a sua equipe comercial ela pode ir lá no varejo não ser só um tirador de pedidos, mas de fato gerar insights, agregar valor para que faça o crescimento acontecer tanto para o varejo como para a indústria. Então, aqui é um dos exemplos de como que um dos nossos clientes utilizaram as informações para, de fato, conseguir alavancar, né, o resultado. Tá bom? Então, foi bem legal. Queria dar o parabéns aí para o time da Noni também, nesse sentido. Tá bom? E aí, pessoal, voltando aqui, eu queria é, voltar para o bate-papo com o maestro aqui. Como que você está enxergando como que você enxerga esse benefício de estar compartilhando as informações, esses insights, né, entre a indústria e o varejo? Isso faz muita diferença de fato no dia a dia, na operação ou não? Você pode trazer um pouco da sua experiência, insights? Posso, e acho que é um ponto muito legal, cara, porque a gente olha para quem está na indústria, olha para o varejo e vê o varejo também em certas dificuldades de análise. O que que acontece? Se a indústria também tem um key account ou um executivo de venda que faz o atendimento em diversos varejos para diversas marcas, dentro do varejo você também tem diversos compradores para diversas marcas, às vezes para a mesma indústria. Então, é complexa a gestão, é complexa a visão que esses caras conseguem ter do dia a dia do negócio. Então, quando falta isso, a indústria fica à mercê daquilo que o varejo consegue compartilhar e que muitas vezes não consegue compartilhar no tempo certo. Então, ou não compartilha no tempo certo, ou o dado não tá vindo corretamente. Então, isso dificulta a tratativa das duas partes.
a indústria para poder ajudar o varejo e o varejo para conseguir passar esses dados para a indústria para pedir ajuda também caso seja necessário, né? Quando a gente tem dados que estão vindo de uma leitura do que o consumidor está recebendo ou não, esses dados são muito bons tanto para a indústria quanto para o varejo. Então, a indústria vai poder ter uma visão muito mais no detalhe do que está acontecendo efetivamente no dia a dia e ajudar o varejo também nessa análise muito mais próxima de falar, olha, estou percebendo que está tendo um problema naquela loja em específico. Eu já tenho visto pelos apps e também pela leitura dos apps e pela leitura da localidade em si que o produto não está disponível para estoque. Poxa, você está tendo um problema de estoque ou você está tendo um problema de ruptura virtual? Poxa, como que a gente pode ajustar isso? E essas conversas são conversas que demoram tempo para você ter com o varejo, porque você nunca consegue ter o dado certo, então vai se postergando. A partir do momento que a gente toma uma atitude mais proativa, a indústria está mais proativa na ação, vai poder ajudar mais o varejo a se posicionar também e principalmente criar esse elo de parceria. Porque no final, o que vale é o consumidor estar recebendo aquele produto do jeito certo. Porque se ele não receber aquele produto, tem duas escolhas. No e-commerce, ele vai passar para a aba do lado e vai comprar no concorrente, certo? Então, o próprio varejo vai ser penalizado por isso, porque ele quer comprar aquele produto em específico, mas se não está disponível ali naquela loja, ele vai buscar em outra loja. Então, esse é o primeiro. Mas a indústria pode ser penalizada também. A indústria pode ser penalizada por perder para o concorrente caso o produto não esteja lá em estoque. Então, eu acho que essa ajuda mútua vai trazer o varejo e a indústria uma proximidade muito grande, alinhamentos de JBP muito mais próximos da realidade, ações muito mais voltadas a fazer o negócio acontecer efetivamente, do que simplesmente desejos e sonhos, né, que muitas vezes a indústria ou o varejo tem de, poxa, eu quero fazer isso, mas na realidade não consegue aplicar. Então acho que aqui é trazer a realidade para o dia a dia da indústria e do varejo mesmo. Exato, e assim, na minha visão, realmente a indústria ela tem um papel muito importante de levar esses insights muito mastigados para o varejo, né? E até, por que isso, né? Até em varejistas grandes, tá, do mercado, seja marketplaces, eles têm muito dado, teoricamente eles têm muito dado, porque o dado está na mão deles, né? Uhum. Eles têm o controle do consumidor, do usuário que está cadastrado ali, mas são tantos dados, tantas informações, que nem mesmo às vezes o varejista consegue trabalhar esses dados para que de fato gerem em ações acionáveis para mexer o ponteiro do resultado, né? E fora isso que o varejo ele tem um dia a dia, a operação é muito frenética, né? É um negócio que assim, a operação já consome muito. Então, parar para olhar informações, dados, para fazer uma análise, refletir, é algo que eles não gastam tanto tempo pela natureza do business em si. Então, cada vez mais, o papel da indústria em gerar insights, né? É, e aí eu falo insights não para só beneficiar a indústria, mas beneficiar o varejo. Nossa, puxa, varejo, olha que dados interessantes que eu estou trazendo para você. Se você fizer isso, já aumenta, cara, você poderia eliminar 13% de perda de venda. Não, e eu estou te mostrando, são seus dados, suas informações, e eu só estou te ajudando a facilitar um pouco esse entendimento e ter um acionável muito claro, né? E às vezes com Exato. baixo esforço. Então, o papel da indústria cada vez mais vai ser muito crítico para que se torne de fato parceiro do varejo ali no final, né? E aí, assim, eu queria só terminar com esse ponto aqui. Eu vou abrir para perguntas, pessoal. Galera, quem quiser fazer perguntas aqui, o Maestro e eu, a gente vai estar super disponível para tentar responder essas perguntas, tá? E aí, Maestro, eu acho que já tem uma pergunta aqui muito interessante, Boa. da Elissandra, que fala assim: qual a dica para os varejos se prepararem para Black Friday? BF, eu estou entendendo que é Black Friday, tá? Visto que há canais em B2B que já estão planejando o seu abastecimento. Ó, a Black Friday ela é uma movimentação num dia, né? E tem clientes, tem varejos que gostam de fazer 30 dias, tem varejo que gosta de fazer 2 semanas, uma semana, mas efetivamente o grande momento é aquela sexta-feira que efetivamente todo mundo quer comprar ali, porque fica até esperando ter algum tipo
de planejamento ali ou até de preços mais agressivos. Quando se fala, olhando como estudo todo que a gente está falando de multilocalidade e tudo mais, como que a indústria pode se prever poxa, como que está o meu estoque efetivamente naquelas lojas aonde eu vou aplicar o maior desconto possível, né? Então, hoje a gente tem uma visibilidade, por exemplo, eu não estou falando aqui de online, eu estou falando aqui de omnichannel, nós estamos falando de lojas físicas. Poxa, eu vou fazer uma ação aonde eu vou ter um produto em específico e vai estar em todas as lojas do Pão de Açúcar com desconto. Se eu não tiver esse produto no estoque ou esse produto não tiver na loja física, não estou falando nem no online, essa ação não vai correr bem. Ela não vai andar da forma como a indústria está esperando. Então, analisando o e-commerce como um parceiro agora do canal físico também, e não mais canal online e canal físico, nós estamos falando de um canal omnichannel, você ter visibilidade, o que a ruptura pode te causar é prever. Então, se você já está acompanhando que tem uma falta de produto naquele determinado local e que ele é um produto específico para essa ação da Black Friday, já começa a fazer o abastecimento, já começa a ver que o estoque está disponível dentro daquela loja. Eu acho que esse talvez o melhor caminho e que poucas empresas conseguem fazer isso. Quando eu estava trabalhando com pure players, por exemplo, poxa, é super fácil. Ele me passa o que ele tem em estoque, eu prevejo o quanto que eu estou vendo vender e pronto. Eu estou falando de um centro de distribuição, acabou o problema. Agora, quando eu estou falando de várias localidades ao mesmo tempo, é previsão. Você tem que estar acompanhando o processo 30 dias antes. Você tem que estar com o processo sendo monitorado efetivamente com antecedência. Não dá para tomar essa atitude de última hora, porque você sabe que depende do terceiro, você depende do varejo, ou se é um distribuidor, você depende do distribuidor fazer a distribuição desse produto para o ponto de venda, para que aí ele esteja disponível para vender tanto no canal online quanto no canal físico. Então, acho que eu diria aqui que é previsão, tá? Mais tempo analisando, olhar com maior cautela os meses antes, as semanas antes, para você poder abastecer de forma qualificada aí todos os pontos de venda. Perfeito. Beleza, valeu. Acho que tem mais uma pergunta aqui da Alessandra, né? A diferença de análise para B2B, B2C, D2C, né? E qual Uhum. o range médio para cada estratégia? Se há estoque consolidado entre estoque físico e online. Vou Boa. tentar. Pode começar, mas aí eu É uma complemento. boa pergunta, é uma boa pergunta. É, assim, o B2C e o B2B e o D2C é a estratégia que passa por várias indústrias, a realidade de muitas indústrias. Quanto maior o valor agregado do produto, mais a indústria vai querer apostar no D2C. Quanto menor for o valor agregado do produto, mais ela vai ver que isso pode ser um problema, porque ela precisa de volume e nenhuma indústria está. A indústria está acostumada a vender para o B2B. Vender como B2C, como um varejista, não tem essa expertise. Isso fica efetivamente com o varejo. Então, o que que eu acho, qual que é a minha análise? Eu trabalhei em empresas que focaram no B2B, focaram no B2C, outras que estão focando no D2C e deixando o B2C e o B2B de lado porque entendem que tem um produto de valor agregado altíssimo e que conseguem fazer a distribuição de forma diferente. O que eu analiso aqui nesse processo é que quando você está falando de uma entrega em B2C, e a diferença hoje do B2B para o B2C é a agilidade que o consumidor está pedindo. No D2C, você não consegue ser ágil. A tua entrega, ela vai demorar um certo tempo. Ela vai demorar uns 2 dias, 3 dias, dependendo da operação que você tem de full commerce, ou se é uma operação própria, ou se você simplesmente utiliza até a estrutura, por exemplo, da Amazon para fazer a entrega. Estou falando de dias de entrega. O que é diferente quando você fala de quem está no varejo, né? Quem está no varejo ganhou um aliado nessa jornada toda, que são os apps. Então, quem está no varejo ganhou esse grande aliado que você compra em 2 horas, menos que isso, você recebe o produto em casa. Então, muda a forma do range, a forma de visibilidade. Então, enquanto você tem um abastecimento, e as lojas também não têm estoques grandes, então nós estamos falando de lojas de bairro, menores. Você tem que estar muito próximo dessa estratégia de abastecimento mais rotineiro, estar próximo do varejo para garantir que vai ter isso.
E é isso que, pelo menos que eu estou entendendo da pergunta é, poxa, qual a estratégia que eu utilizaria para cada um é, eu consigo prever e ter uma elasticidade maior. A outra eu preciso agir mais rápido e não ter tanta elasticidade. Eu preciso ser ágil na operação como um todo. Perfeito. E eu queria complementar essa visão, né, Maestra, que eu tenho visto várias indústrias, né, investindo nessas três frentes, tá? B2B, B2C e B2C. Uhum, E eu acho que é muito importante, antes de a indústria ela decidir, cara, eu quero fazer um site próprio, um e-commerce próprio para entregar para o meu consumidor. Ou fazer um portal B2B para tirar pedidos, né? Entregar via uhum, distribuidores. A indústria ela tem que ter muito claro qual que é o objetivo e o resultado que ela espera com esse investimento, tá? E, faz sentido investir nas três? Para mim, na minha visão, depende. Depende do produto que você está trabalhando, o público que você está querendo atingir, como que, inclusive, a sua capilaridade, a sua penetração de produtos em regiões. Então, eu vou trazer alguns exemplos. Assim, geralmente, quando você investe em B2B, o que que você quer? Você quer, na verdade, penetração em uhum, várias áreas do Brasil. E aí o B2B geralmente é um portal online onde tem um distribuidor, ou, na verdade é um pequeno varejista que em vez de ele ser atendido, ou ele nunca é atendido porque nenhum distribuidor está atendendo ele, ele fazia o pedido e esse pedido ele ser redirecionado por algum distribuidor para que entregue o produto ali para aquele varejista pequenininho. Então, o objetivo final do B2B é você conseguir democratizar ainda mais esse acesso aos seus produtos para áreas muito remotas. Você está uhum, apostando numa estratégia de penetração. Cara, eu preciso penetrar e desbravar esse Brasil todo em vários lugares. Puxa, se esse é o seu objetivo e esse é o seu problema, cara, faz muito sentido, né? Agora, quando a gente olha para o perfil direct to consumer, aí às vezes eu vejo várias indústrias entrando da moda, né? Tá todo mundo fazendo direct to consumer, eu vou fazer também, vou fazer um e-commerce próprio da marca e tudo mais. O D2C, ele tem como principal propósito é, construção de marca. Construção de marca e você conseguir entender melhor o seu shopper, o seu consumidor. Por quê? Porque você tem um CRM, você controla a jornada desde quando ele faz o pedido até a entrega do produto. Tá? Então, um dos principais objetivos do consumo é realmente você conseguir ter essa construção de marca e você conhecer melhor o shopper. Porque num direct to consumer dificilmente você vai conseguir ter o volume que você tem um B2C vendendo, por exemplo, via Pão de Açúcar, Walmart, outros players regionais, varejistas grandes, né? O direct to consumer às vezes pode ser muito útil quando você tem um produto, né, relativamente, um valor agregado relativamente, né, médio ou alto, e você tem uma dificuldade também de entregar esse produto, você não tem capilaridade em várias regiões. Então, às vezes, você quer um consumidor lá no sul ou lá no norte que não tem nenhum varejista meu que tem uma operação de e-commerce que entrega o produto. Pô, eu quero entregar essa experiência de ele receber um produto que está longe, mesmo que demore muito, mesmo que, cara, leve alguns dias. Poxa, mas eu estou dando essa opção para esse consumidor e essa experiência. Então, às uhum. vezes, realmente, quando a indústria ela tem um perfil onde ela não está muito presente em vários lugares, é uma opção de você estar reforçando a sua marca e aproximando esse potencial consumidor no futuro, né? Esse potencial consumidor em relação aos seus produtos, tá? Então, eu já vi vários exemplos que se encaixam nessas frentes, tá Eu bom? acho, Davi, eu vivi nesse momento, estou pensando aqui as coisas que eu já tinha vivi, que eu já vivia efetivamente sobre esse tema. E o ponto principal é que a indústria tem muita dificuldade de obter o que o consumidor está pensando. Então, ela compra muitos estudos, mas são estudos consolidados, são estudos daquilo que ou vai ser via Nielsen, ou vai ser via IQVIA, ou vai ser, né, dependendo do canal que está, ou vai ser um estudo da Kantar. Então, todos você tem uma visão geral, você não tem uma unificação, você não consegue ver a jornada de um consumidor e entender o que motivou aquele consumidor. Na minha visão, um D2C para uma indústria é efetivamente para você entender esse consumidor em si. E faz muito sentido quando você tem um produto de alto valor agregado, porque você sabe que o consumidor está indo para lá para buscar aquele produto em específico
que você entrega um valor muito diferente do que qualquer outro no mercado. Quando você está falando de fazer análise disso, e é isso que a indústria também quer, e principalmente as áreas de marketing de digital, é entender esse consumidor. Eu acho que há formas de também poder analisar isso sem precisar ter um D2C. O D2C é custoso, ele custa muito, ele é caro, ele é uma operação que não se paga muitas vezes, porque você precisa pagar uma empresa de full commerce, você tem que ter um estoque ativo, você tem que ter uma área de comercial que pode ser feito por um terceiro, ou se dependendo da indústria vai ser feito por ela mesma. Então, existe um processo que a indústria também quer também descobrir como que pensa o consumidor, mas às vezes se torna uma operação cara. E eu acho que aí entra a questão de saber o que você está dizendo, saber o que, que a indústria efetivamente quer. Eu quero positivação, eu aposto muito melhor num B2B. Eu quero ter melhor assim conceito de marca e penetração ao mesmo tempo. Poxa, eu vou aplicar muito mais no B2C, sabendo que eu tenho agora apps que podem me ajudar o tempo todo a vender esse produto com maior facilidade e rapidez. E se eu quero saber sobre o consumidor, poxa, nada melhor do que fazer um D2C ou um outro formato que faça a questão aí, que possa te trazer isso sem que você penalize o varejo, né? Porque o varejo também, às vezes, vê a indústria aplicando no D2C e fala, poxa, esse cara vai querer fazer o que eu faço, vai ser o meu concorrente nessa Uhum. operação. Mas entendo a questão do volume é realmente muito menor do que vender para um varejista. Perfeito, perfeito. Bom, pessoal, estamos chegando ao final do nosso momento aqui do Let's Talk. Eu quero só finalizar com dois slides que vai ser o gancho para o nosso próximo momento, próximo Let's Talk, tá bom? Então, resumindo, pessoal, a ruptura ela tem um impacto grande no omnichannel, tanto no físico, mas também no digital. E aí eu quero finalizar só com as últimas informações e últimos insights desse material. Então, o impacto mais direto que a gente vem discutindo, que a gente discutiu hoje, né, mas cara, entrou em ruptura, perdeu venda, baixou sellout. Inclusive, a própria Amazon ela fala que quando você tem um nível de estoque que cai de 90 para menos de 30%, você tem uma perda potencial de 42% de venda. Tá? Mas a ruptura no ambiente digital, no e-commerce, ela tem um impacto adicional. Não é somente, puxa, não tenho produto em estoque, parei de vender. Ela tem um impacto na questão de posicionamento também e na questão de vendas nos próximos dias. É um impacto adicional mais prolongado, diria assim. Então, olha que interessante. A Amazon ela fala o seguinte: quando o produto ela entra em ruptura, né, pelo menos um dia, e ela é reabastecida, ela leva de 3 a 4 dias para ter os mesmos níveis de vendas pré-ruptura. É muito interessante isso. Puxa, por que que ela demora alguns dias ainda para voltar com aquele nível de vendas que eu tinha? E a principal causa é por causa do posicionamento do produto. Então, só para, eu acho que todos já tiveram experiências aqui, ou a maioria aqui já tiveram experiência de comprar, né, em algum site. Vocês podem perceber, produto fora de estoque, eles nem aparecem nas primeiras posições das páginas. O algoritmo do site, dos e-commerce, eles jogam todos esses produtos para as últimas páginas do buscador para não gerar uma experiência ruim para o consumidor, tá? Então aqui a Amazon ela fala, quando um produto ela está 2 ou mais dias em ruptura e ela volta a ser reabastecida, o tempo que ela leva, o tempo que o produto leva para voltar com o posicionamento orgânico dela anterior, ela é de 6 a 7 dias. Então ela demora um tempo para estar nas primeiras posições novamente, tá? Nesses buscadores. E isso que impacta diretamente as vendas, tá? Então, a questão do posicionamento, ela é muito importante na experiência de compras no ambiente online. Por quê? 80% das vendas online, elas acontecem na primeira página. Tá? 70% dos shoppers iniciam a jornada de compra na barra de busca dos varejos. Esse é um dado muito interessante. E aí até a Amazon ela traz que quando você consegue melhorar o posicionamento da segunda página para a primeira, você tem um incremento de pelo menos 50% nas vendas. Então, o share of search, a gente chama isso de share of search, o posicionamento ela é muito importante
no resultado de vendas no ambiente digital, né, no online. Então, como eu mostrei aqui, a ruptura ela tem um impacto direto no posicionamento, que tem um direto na questão de vendas do sellout, tá bom? E aí, esse vai ser o tema, pessoal, no nosso próximo Let's Talk. A gente vai mostrar um estudo para vocês do impacto do share of search, do posicionamento versus market share, tá? E tráfego gerado. Como que, ao gerar tráfego, né, para um determinado site, você melhora o posicionamento dos produtos que melhora o market share. Então, fiquem nas expectativas aí para o próximo Let's Talk. Estou deixando, né, um gostinho aqui. E eu queria agradecer, né, todos vocês pelo tempo agora de manhã. Eu sei que é bem corrida, bem crítico para todo mundo tirar um tempinho, né, para estar assistindo esse conteúdo. Queria agradecer muito o Maestro pela participação. Puxa, Maestro, eu até vou deixar para você, se você tiver palavras finais, pode fazer agora. Davi, obrigado pelo papo, pelo convite de novo, a Leti e a Neogrid. É um papo muito legal, muito relevante. Acho que cada vez mais o Omnichannel está crescendo até dentro como conversa dentro da indústria, vem crescendo rapidamente nesse processo. E, poxa, muito legal poder estar participando aqui e poder compartilhar um pouquinho também das experiências que eu já tive. E é isso, valeu mesmo. Obrigado. Beleza. Pessoal, espero que tenham gostado do conteúdo. Por favor, podem procurar a gente através da nossa equipe, nosso site, nossa landing page. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, puxa, podem procurar, né? Podem nos procurar a nossa equipe para a gente trocar uma ideia. O que a gente quer é ajudar o mercado aí a crescer, evoluir, né, no digital, no omnichannel, tá bom? Então, bom dia a todos, tenham uma boa semana. Obrigado, até logo.